Por 10 fins de semana, minha irmã largou os filhos comigo. Quando eu disse que não sou a babá automática dela, ela chamou nossos pais. 1 hora depois, a polícia bateu na minha porta. A verdade vem. Acima da porta do corredor, uma luz fraca brilhava e o apartamento estava tão desarrumado que parecia que uma pequena, mas violenta tempestade, causada por 2 crianças e uma tia exausta, havia passado por ali. Havia canetas hidrográficas espalhadas pelo chão, um pequeno casaco com dinossauros pendurado na cadeira e algo a chiar baixinho no fogão. Eu tinha me esquecido de desligar o molho para um macarrão. E foi nesse momento que bateram na porta de forma surda e insistente. Era o mesmo tipo de batida que, nas séries, após uma pausa, mostra pessoas de uniforme. Uma breve pausa, mais uma batida, mais autoritária. A tia Tess é a mamãe, sussurrou o mais novo, Elliot, do sofá, esticando o pescoço. Não, querido, suspirei. A mãe não bate a porta com tanta delicadeza. Mesmo assim, fui abrir a porta, enxugando as mãos numa camiseta velha. Quando a porta se abriu, uma silhueta escura apareceu na abertura. 2. Uniforme, lanterna apontada para o lado para não ofuscar. Mas isso só piorou as coisas. As sombras no corredor ficaram nítidas e estranhas. A senhora é Teresa Coulter? Perguntou o mais velho com um leve sotaque sulista. Sim, respondi sentindo uma onda de adrenalina estúpida e sem sentido subir por baixo das costelas. O segundo olhou para além de mim, para o apartamento, onde o desenho animado na televisão estava parado, num quadro com algum animal engraçado, e as crianças estavam sentadas no sofá. Recebemos uma chamada, disse o mais velho, com voz calma. Uma denúncia de possível abuso infantil, gritos, ameaças. Senti o rosto a arrefecer. Precisava de um segundo para imaginar como tinha sido. Júlia, toda em lágrimas, a ligar para a mãe e a dizer com o seu tom ensaiado de vítima. Tenho tanto medo por eles. Ela disse que os ia atirar pela janela porque estava farta. A mãe grita ao telefone para o pai. Ela outra vez. E agora? Aqui estão as consequências. Pode ter a certeza de que as crianças estão seguras, disse eu, tentando não deixar a voz tremer. Elas estão comigo há 10 fins de semana seguidos, e o máximo que lhes ameacei foi ficar sem pasta de dentes. Elliot já tinha corrido, agarrado-me pelo joelho e olhado fixamente para as pessoas de uniforme. A mais velha, Mira, estava atrás do sofá, como se fosse uma barricada, mas nos seus olhos ainda sonolentos havia o mesmo medo que eu conhecia bem. Crianças, está tudo bem? Perguntou o agente de olhos suaves, agachando-se para ficar ao nível delas. Não estão magoadas? Ninguém vos fez mal? Ela só nos dá de comer, respondeu Elliot com seriedade, e obriga-nos a lavar as mãos. Isso é ofensivo. Senti-me a resmungar em voz alta e imediatamente fiquei envergonhada, como se fosse proibido rir na presença de polícias. O segundo agente murmurou algo no rádio. Olhou para os brinquedos espalhados, para essa panela no fogão, para mim, com calções curtos, camisola larga e cabelo preso num coque desgrenhado. Desculpe pelo incômodo, menina Coulter, disse finalmente o mais velho. Chamada falsa. Mas sabe, temos de reagir. Eu sei, respondi. Só que da próxima vez que reajam imediatamente à mentira, assim que ela sair da boca. Ele olhou para mim com a mesma mistura de compaixão e cautela que eu vi toda a minha vida. As pessoas não gostam quando se mantém demasiado calmo, quando, em vez de chorar e amaldiçoar todos, simplesmente olha nos olhos deles. Quando a porta se fechou, encostei-me a ela com as costas e deslizei lentamente para baixo. As crianças continuaram a sussurrar por mais alguns minutos, perguntando se aqueles tios voltariam, e depois deitaram-se novamente no sofá. Desliguei o desenho animado, cobri-as com um cobertor e fui para a cozinha, apoiando as mãos na mesa. Na minha cabeça só pensava numa coisa: ela tinha ido longe demais. O telefone tocou quando eu mal conseguia me manter em pé, para não cair no chão. O ecrã mostrou Mãe. Teresa. A sua voz estava tensa, como se tivesse acabado de correr uma maratona.
Ah, o que está a acontecer? A Júlia está a chorar. Diz que gritaste que não aguentavas mais as crianças e que estavas pronta para expulsá-las de casa. O pai e eu ficamos assustados. Ah, vocês ficaram assustados? Repeti. Ai, vocês pensaram em ligar para mim em vez de ligar para a polícia? Ela disse que tu não atendeste o telefone. Ah, porque eu estava na cozinha a bater os bifes, mãe. Exclamei. E sabe por quê? Porque a sua querida filha mais velha, já há 10 fins de semana seguidos, deixa os filhos comigo como se eu fosse uma babá paga, só que sem remuneração. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então, a minha mãe suspirou profundamente. A Júlia está passando por um momento difícil. Ela tem 2 filhos, o marido está sempre a trabalhar. Ela está exausta. Tu estás sozinha, só tens a tua... Como é que se chama? Trabalho, mãe. Chama-se trabalho. Ela suspirou novamente e eu já sabia o que viria a seguir. Nós simplesmente não queríamos que se repetisse o que aconteceu. Tu lembras-te daquela história quando... Eu interrompi. Lembro-me muito bem. Só que tu e o pai lembram-se dela à vossa maneira. Naquela época, há muitos anos, uma menina da nossa turma caiu da janela do quarto andar. E a Júlia ficou no corredor, apertando-se o caderno, e disse ao polícia que tinha visto a gente a discutir. Embora, na verdade, só ela estivesse a discutir. Mas isso foi o suficiente para que, aos olhos deles, eu me tornasse instável. Ela era a testemunha, eu era a ameaça em potencial. A polícia encerrou o caso. A menina sobreviveu, mas a memória, após 3 meses em coma, não trouxe nada. Só na nossa família tudo estava claro. A Teresa tem problemas nervosos. Mãe, disse eu baixinho. Agora, não fui eu que criei o problema. Ela não respondeu diretamente. Murmurou algo sobre tu também poderias ser mais suave e Júlia está nervosa, a tua aspereza a magoa. Depois, desligou o telefone como sempre, de repente sem se despedir, como se colocasse um ponto final na discussão que só ela estava a ter. Fui para a casa de banho, apoiei as mãos na pia e vi no espelho a mesma rapariga do nosso prédio, para quem todos olhavam naquela altura, depois da queda. Um pouco mais velha, com hematomas sob os olhos, com o cabelo mal preso. Mas o olhar era o mesmo. O olhar de uma pessoa que está habituada a que não acreditem nela. De manhã, as crianças tinham de ir para a escola. Tomamos o pequeno almoço rapidamente. Eu a correr, engolindo torradas secas, elas, com as eternas perguntas sobre por que razão a professora grita com a turma, por que razão os rapazes se empurram no corredor, por que razão a mãe está sempre ocupada. Respondi como pude, enfiando sanduíches e bilhetes com lembretes sobre os casacos nas mochilas. No portão encontrei a minha vizinha, a senhora Craig. Ela apertou o saco de compras contra o peito e olhou para mim como se tivesse recebido ontem o primeiro episódio ao vivo da sua série favorita. Espero que tudo tenha se resolvido, Teresa, disse ela com aquele tom amável que denota pura curiosidade. A polícia à noite é sempre preocupante. Sim, alguém exagerou um pouco. Sorri, forçando um sorriso até parecer falso. Acontece. Quando voltei para casa e me sentei diante do portátil, as folhas de trabalho pareciam uma língua estrangeira. Um cliente lembrava-me do prazo, outro perguntava quando estaria pronta a revisão do design, e eu ficava sentada olhando para esta tela em branco. Palavras estranhas giravam na minha cabeça. És brusca. As pessoas têm dificuldade em lidar contigo. Simplesmente não queríamos que se repetisse o que aconteceu. Na segunda metade do dia, Garrett ligou. A sua voz era sempre calma, um pouco exageradamente correta, como a das pessoas que evitam conflitos até quase explodirem. Teresa, olá, disse ele. Podemos conversar? Se for sobre o espetáculo noturno, fala. Já ouvi tudo. Ela ficou muito assustada. Disse que tu gritaste que estavas exausta, que não controlavas os teus impulsos. Apertei os dedos com tanta força que os ossos ficaram brancos. Ontem gritei com uma frigideira fria, porque as crianças partiram um prato e eu estava sonolenta. Só isso.
Se achas que isso é uma ameaça à vida, leva as crianças agora mesmo. Ficou um silêncio do outro lado da linha. É disso que estou a falar, disse ele finalmente. Vou levá-las para a casa dos meus pais por alguns dias, até que tudo se acalme. As crianças não devem estar no centro disso. Ele procurou a palavra certa e eu sugeri mentalmente circo. Dessa tensão. E tu realmente achas que o perigo sou eu? Acho que o perigo é o barulho, os escândalos e a polícia à noite. Ele respondeu evasivamente. Dari, tu entendes que eu tenho que fazer alguma coisa. Quando ele desligou, fiquei sentada por mais um minuto, olhando para a tela preta. Então, lentamente fechei o laptop. Acontece que, em um dia, é possível voltar aos 16 anos, ao mesmo corredor com gritos e o corpo de alguém no chão. Só que naquela época tudo era boato e agora eram vídeos curtos no chat dos vizinhos. À noite eu estava parada perto da janela, observando o escurecer. A luz do apartamento de Júlia, do outro lado do pátio, acendia e apagava. Então, um carro buzinou no pátio. O carro de Gareth aproximou-se lentamente da entrada do prédio. Os faróis pararam bem debaixo da minha janela. Ele saiu, tirou do porta-malas 2 mochilas infantis, uma pasta com papéis, depois levantou a cabeça e por um instante cruzou o olhar com a minha janela. Naquele segundo, senti intensamente que o que tinha acontecido durante a noite seria apenas um aquecimento. E que, naquele momento, enquanto ele subia as escadas para ir ter com a Júlia com essas mochilas e aquela pasta, algo estava a ser decidido, algo que ninguém sequer imaginava. Depois daquela noite, andei por alguns dias como uma pessoa que acidentalmente entrou num filme alheio e não sabe quando pode sair de cena. Parecia que tudo continuava como antes, o mesmo pátio, a mesma entrada, as mesmas paredes. Mas os olhares mudaram. As pessoas olhavam um pouco mais do que o normal e desviam o olhar um pouco mais rápido. Na segunda-feira, fui ao escritório. Não porque tivesse forças, mas porque a força de vontade às vezes funciona como um energético barato. Não é saboroso, mas dá para aguentar. No escritório, todos se cumprimentaram como sempre. Ninguém perguntou diretamente. A cafeína, que eu não bebia por princípio, substituindo-a por água fria, estava no ar como sempre. Os monitores brilhavam como sempre. Liana me mostrava o layout, falava sobre cores, mas seus olhos saltavam de vez em quando para o lado, para o chat no monitor. Eu conhecia esse olhar. Quando alguém já tinha enviado algo engraçado, indecente ou simplesmente uma nova dose de rumores. Alguns dias depois desse incidente, ouvi meu nome pela primeira vez em uma conversa alheia. Ao voltar do banheiro, ouvi por acaso 2 rapazes da equipe de desenvolvimento a cochichar perto do bebedouro. Sei que Nininha. É ela, do 12º andar. Não acredito, ela parece normal. Bem, por fora, sim. Ontem vi um screenshot no grupo do bairro. Polícia, gritos de crianças, tia instável. Passei por eles como se não tivesse ouvido nada. Quando se passa a vida inteira a habituar-se a ser instável, aperfeiçoa-se 2 habilidades: manter as costas direitas e fingir que não se importa. No chat corporativo apareceu um meme inocente. Um prédio caricatural de onde sai um carro da polícia e acima dele a inscrição: quando o prazo final é com as crianças. 10 emojis de riso, várias reações, nenhuma menção direta a mim. Mas todos que sabiam o endereço podiam imaginar o que estava acontecendo. O gerente, Caleb, logo me chamou para uma breve conversa. No escritório, ele falou mais sobre a imagem da empresa do que sobre reclamações específicas. As palavras eram cuidadosas, corretas, como nas instruções. Você entende que estamos todos à vista. Hoje em dia, a informação se espalha rapidamente, disse ele. Não vou permitir que ninguém te trate com desrespeito, mas você também precisa ter cuidado. As pessoas gostam de exagerar. As pessoas gostam de mentir, corrigi. Sabe, especialmente quando lhes é vantajoso. Ele demorou um pouco o olhar,
como se estivesse a avaliar se eu confirmava as suspeitas deles com a minha brusquidão. Depois sorriu com um sorriso padrão do tipo, bem, você compreende, e mudou a conversa para os projetos. Se o golpe tivesse vindo apenas de um lado, o escritório, os rumores, essa vergonha pegajosa, eu talvez tivesse sobrevivido. Mas, paralelamente, a artilharia pesada trabalhava na pessoa de Júlia. Ela nunca fazia um drama onde era possível encenar uma série. Eu descobri o que ela dizia, não por ela. Ela quase não se comunicava comigo. Em vez disso, falavam amigos, companheiros de viagem casuais, pessoas com quem eu já tinha me cruzado na escola. Alguém enviou uma captura de ecrã da sua publicação sincera. Na foto, Júlia está cansada, com os olhos inchados, com crianças nos braços. Abaixo da foto havia um texto sobre uma noite traumática, gritos ensurdecedores. Uma pessoa do círculo íntimo que já havia mostrado sinais perigosos várias vezes. Sem nomes. Para quê, se toda a família e metade dos seus ex-colegas de turma já sabiam quem era quem? Noutra conversa, ouvi uma frase que me marcou mais do que todas as histéricas juntas. Ela dizia que tu sempre foste estranha, contou a amiga uma vez. Que tu tens ataques, e ela tem realmente medo que um dia possas ferir alguém sem pensar. Eu estava sentada em frente a ela, apertando a caneca de água com tanta força que ela quase se partiu. Acreditas nisso? Perguntei. A amiga encolheu os ombros. Eu não estava lá, Tess. Não sei. Essa frase, eu não sei, de repente se tornou a mais dolorosa. Não era uma acusação direta, não. Apenas uma recusa voluntária de ficar do meu lado. Uma dúvida que era mais fácil deixar em suspenso do que verificar. Enquanto isso, o trabalho lentamente se transformava de âncora em piso de areia. Primeiro, um cliente adiou o projeto por tempo indeterminado. Depois, outro pediu para transferir as tarefas para outro designer devido a um conflito de horários. Caleb fingiu por mais algumas semanas que nada estava a acontecer e então marcou uma segunda reunião. A empresa está a cortar custos, disse ele, remexendo na caneta. Temos que nos despedir de parte do pessoal. O teu departamento também está em risco. E por acaso fui eu que acabei na lista? Respondi secamente. Tu compreendes. Tu foste a última a entrar a tempo inteiro, disse ele, enquanto eu tinha na cabeça aquele meme do chat e a captura de ecrã do grupo do bairro. Nós valorizamos o teu trabalho, é verdade, mas do ponto de vista comercial, o negócio estava em último lugar. Ele nunca revelou o verdadeiro motivo e, acredito sinceramente, achava que nem ele mesmo sabia onde terminava a economia e começava o medo de prejudicar a reputação. No subconsciente, ele simplesmente não queria ter na equipa uma pessoa sobre a qual se pudesse ler num instante. Esta pessoa é anormal. Peguei nas minhas pastas, na pendrive, no cacto, no vaso de plástico e saí sentindo a porta fechar-se muito alto atrás de mim. O trabalho freelance não me recebeu de braços abertos. Há sempre trabalho suficiente nas bolsas de emprego, mas também há muitos que se agarram a ele. Aceitei tudo. Lojas online de meias, blogs de nicho sobre pesca, alguns projetos estranhos para empresários locais. O dinheiro entrava de forma irregular. Ora 3 pagamentos numa semana, ora 2 semanas de silêncio e cartas vazias. Ao mesmo tempo, eu via como a reputação funcionava, como um ácido lento. Alguns clientes me encontravam por acaso nas redes sociais. Viam que eu era da mesma região onde algo aconteceu com as crianças e, de repente, recusavam por motivos pessoais. Um homem particularmente honesto escreveu diretamente: sinto-me constrangido em dizer isto, mas a minha esposa viu discussões sobre si no nosso grupo da cidade. Ela é contra continuarmos a nossa colaboração. Espero que compreenda. Eu percebi uma coisa. Júlia fez o seu trabalho. Ela lançou a história e depois as pessoas mesmas completaram os detalhes. E o pior é que a conversa sempre voltava para aquele caso na escola. Alguém em algum lugar mencionou que isso já tinha acontecido com ela. E agora é como 2 temporadas de uma série. Naqueles dias eu dormia mal, menos por medo, mais por raiva. À noite, quando a cidade ficava um pouco mais silenciosa,
Eu repetia na minha cabeça o mesmo cenário. E se naquele corredor da escola alguém tivesse simplesmente verificado as palavras de Júlia em vez de aceitá-las como verdade? E se alguém tivesse perguntado àquela menina depois do coma, tem a certeza disso? Ou pelo menos tivesse olhado para os factos e não para as lágrimas? Agora a história se repetia, só que as apostas estavam mais altas. Naquela época, olhares e cochichos. Agora, trabalho, dinheiro, vida. A certa altura percebi que estava cansada de me defender. Era como se estivesse no meio da praça com uma placa a dizer suspeita pendurada em mim, e tudo o que fazia era agitar os braços e gritar: não, não é assim, vejam melhor. Ninguém via melhor. Todos olhavam para as lágrimas de Júlia. Naquela noite, eu estava sentada no chão, encostada no sofá, folheando correspondências antigas. E de repente senti que não estava apenas ofendida. Eu queria me aprofundar nesse problema. Não com palavras, mas com ações. Se de qualquer maneira me consideram pouco confiável, o que me importa se vou ficar um pouco pior aos olhos deles, por contratar um detetive contra a minha própria irmã. Abri o laptop e digitei algumas palavras secas na pesquisa: investigação privada, ex-policial, conflitos familiares. Muitos sites eram parecidos entre si, brilhantes, com frases banais. Um deles era diferente, simples, quase rude. Havia apenas um nome, Jack Morton, um número de telefone e uma breve descrição. Trabalho com histórias sujas. Sem sentimentalismos, sem julgamentos, apenas factos. Sem sentimentalismos, me agradava. Liguei para o número, ouvi os toques e senti algo dentro de mim estremecer. Afinal, era um passo além do limite. Morton, respondeu uma voz, grave, um pouco rouca, sem muito interesse. Preciso de ajuda, disse eu. A minha irmã mente há muito tempo sobre mim. Por causa dela, perdi o emprego, os amigos, a reputação. Quero que, pelo menos uma vez, a verdade seja ouvida não apenas da boca dela. Do outro lado da linha, não ouvi surpresa nem compaixão. Apenas um breve: família. É mesmo, respondi. Tudo bem. Amanhã às 2 da tarde. Enviarei o endereço por mensagem. Venha com o que tiver. Se não tiver nada, venha com a cabeça. Vamos começar do zero. Quando desliguei o telefone, o quarto estava escuro. Apenas o ecrã do monitor brilhava com um retângulo frio. Sentei-me nessa luz e percebi, pela primeira vez em muito tempo, dei um passo não para o lado, não para trás e não em círculo. Dei um passo na direção em que Júlia, talvez pela primeira vez, teria que se explicar não para aqueles que acreditam na sua palavra, mas para aqueles que sabem reunir provas. E não se sabe quem ficará mais assustado com o encontro com Morton, ela quando a verdade vier à tona, ou eu quando perceber até onde essa verdade se estende. Jack não era nada como eu imaginava, um ex-policial que gosta de histórias sujas. Nada de jaqueta de couro, nada de óculos escuros. Um casaco cinzento comum, uma chávena comum de chá barato em saquinhos e o rosto de um homem que viu tanta merda alheia que uma nova porção já não o surpreende. Estávamos sentados num estabelecimento perto da estrada, onde, em vez de música, ouvia-se o barulho dos caminhões. Quem? Então, disse ele, abrindo o seu caderno gasto. A irmã. As mentiras, as atuais. O que quer? Que aprendam, que todos vejam a verdade, que a sua reputação seja limpa. Quero que parem de me tirar a vida, respondi. Se para isso for preciso que alguém finalmente veja que ela não é um anjo, então preciso de factos. Ele acenou com a cabeça, sem comentar a parte emocional. Como vive essa sua Júlia? Onde trabalha? Onde frequenta? Com quem dorme? Se é que dorme. Trabalha numa seguradora, algo entre vendedora de serviços e gerente de escritório. Gosta de reclamar que ninguém entende como ela trabalha duro. Sobre a vida pessoal. Ela tem um marido, Gareth, mas ela sempre achou que um ouvinte não era suficiente. Contei sobre o hábito dela de dramatizar qualquer detalhe, sobre a história da escola, sobre os acontecimentos recentes. Jack ouvia atentamente, apenas fazendo algumas perguntas curtas para esclarecer. Você entende, disse ele finalmente. Todo esse ela sempre mentiu é bom como pano de fundo.
Mas para trabalhar, preciso de duas coisas: rotas e pontos de contato. Onde ela vai regularmente, quem ela vê, quais são as suas senhas de confiança, amigos, salão de beleza, bar, treinador, barman favorito, vizinha com quem ela desabafa. Essas pessoas e situações. Eu dei a ele tudo o que sabia: endereço do escritório, horário, nomes das amigas dela, seus lugares favoritos, até mesmo onde ela guardava suas eternas listas de compras. Jack anotou tudo e, ao se despedir, disse: "Não espere um filme rápido. Isto não é uma série. Uma semana, duas, um mês. Não estou atrás de efeitos. Estou a recolher migalhas." Enquanto ele recolhia migalhas, eu tentava me recompor. Os dias transformaram-se numa rotina de comida barata, noites sem dormir e intermináveis correções em layouts para clientes que comercializavam produtos químicos para a construção ou treinos femininos do tipo como se tornar uma deusa em 30 dias. Nos intervalos eu verificava o telefone, mas Jack não ligava. Os primeiros resultados apareceram 2 semanas depois. Ele enviou-me por e-mail uma pasta com uma simples assinatura. Começo. A pasta continha fotografias. Júlia sai do escritório não à hora que diz a família, mas muito mais cedo. Não entra no autocarro, mas num sedã preto que espera na esquina. Alguns dias depois, o mesmo carro, outra hora. Mais alguns dias depois, outro homem, outro carro, mas o mesmo hotel na saída da cidade. Tem a certeza de que quer saber isso? Mob perguntou Jack ao telefone quando eu vi tudo e fiquei parada com o telemóvel na mão. É tarde para perguntar, respondi. Mostre o resto. Depois não foi só sobre homens. Ele encontrou a ex-colega dela de uma pequena loja de eletrodomésticos, onde Júlia trabalhava há 5 anos. Ela contou que, depois que Júlia foi demitida, de repente descobriram discrepâncias na caixa, pequenos itens desaparecidos, várias devoluções estranhas por recibos que os clientes pareciam nunca ter apresentado. Outra linha se estendeu do banco, onde Jack ainda tinha alguns contatos antigos. Lá apareceram 2 empréstimos feitos em nome de pessoas que, como se descobriu, haviam saído da cidade há muito tempo. O endereço e os contatos indicados nos formulários eram muito parecidos com os dados de alguns amigos de infância de Júlia. "Ela não gosta apenas de falar", concluiu Jack quando nos reencontramos. Ela gosta de roubar os outros. Dinheiro, tempo, pessoas. E faz isso com tanta naturalidade que nem sequer se esconde de verdade. Paralelamente a isso, lembrei-me de Archibald Forrest, um analista de aparência desbotada, mas muito atento, com quem já tínhamos trabalhado num projeto conjunto. Ele trabalhava no departamento financeiro da mesma seguradora onde Júlia trabalhava. Não nos falávamos há muito tempo, mas ele tinha aquele tipo de memória que se apega a tudo que é incomum. Escrevi-lhe brevemente: "Preciso de ajuda. Pode ser sujo e perigoso, para ser sincera." Ele respondeu em 1 minuto. "Isso já parece mais interessante do que os nossos relatórios trimestrais." "Estou a ouvir." Encontramo-nos num bar tranquilo com limonada barata e mesas pegajosas. Archibald parecia que a sua vida consistia em números e relatórios há muito tempo, mas os seus olhos brilhavam com um interesse vivo. "A tua irmã?" perguntou ele quando eu descrevi a situação. "A mesma que sempre fazia cenas nas festas da empresa?" "É ela. Só que agora ela não faz cenas para se divertir, mas para sobreviver." Archibald inicialmente encolheu os ombros, como se dissesse que tudo era muito rígido no escritório e que dificilmente encontraríamos algo lá. Mas quando eu insinuei que Júlia estava acostumada a manipular as pessoas há muito tempo e mostrei alguns fatos que Jack já havia descoberto, seu entusiasmo profissional se acendeu de forma mais concreta. Tudo bem. Oficialmente não posso fazer isso", disse ele. "Mas há tantas falhas no nosso sistema que seria um pecado não aproveitar." Se ela realmente sabia falsificar devoluções ou criar clientes falsos, deve haver vestígios. Nada desaparecer completamente. Alguns dias depois, ele enviou-me os ficheiros. Pareciam um monte de tabelas enfadonhas e digitalizações de contratos, mas para ele era quase literatura artística.
Encontramo-nos novamente e, engolindo saliva, ele apontou com um marcador vermelho. Olha, aqui está um cliente. O mesmo nome, mas endereços e telefones diferentes. Aqui, pagamentos de seguros com base em certificados que não passaram pela verificação normal. Aqui, uma assinatura que parece ser do cliente, mas se ampliarmos, vemos que é um facsímile que não é usado para esses formulários. E aqui, o mais interessante, a conta para a qual parte dos fundos foi transferida. Levei algum tempo, mas comparei-a com as bases de dados. É uma conta em nome de uma tal Cynthia Rose. Não temos nenhuma Cynthia Rose, disse eu. Mas temos uma Júlia que aos 14 anos inventou o nome Cindy, porque soava mais fiche. Archibald sorriu com o canto da boca. Não gosto quando as pessoas acham que a contabilidade é chata. Ela é cheia de drama, só que em outras escalas. Agora eu tinha 2 camadas de provas nas mãos, as suas traições domésticas e os seus estranhos negócios financeiros. Jack continuava a vigiar, adicionando novas fotos e notas. Encontros com o mesmo homem perto do centro infantil, visitas regulares ao banco, uma estranha aparição numa loja de penhores com joias que eu reconheci. Eram antigos presentes da minha mãe. Eu estava sentada em casa, à mesa, com as impressões espalhadas à minha frente como um mapa de guerra. Numa delas, Júlia a rir num café com um tipo barbudo de camisa. Noutra, uma tabela com um contrato de seguro suspeito e uma assinatura no estilo das suas antigas rascunhos. Ao lado, uma foto do estacionamento. Ela sai do carro perto do hotel, ajeita o cabelo, olha para trás. Já não era apenas ela está a mentir. Era um esquema com ações concretas, dinheiro, pessoas. E a cada novo detalhe, eu sentia uma estranha mistura de repulsa e libertação. Como se alguém finalmente tivesse tirado a máscara que eu odiava desde a infância, mas não conseguia arrancar sozinha. A questão era apenas o que fazer com tudo isso. Era tentador ir direto à polícia e arranjar um final espetacular. Mas eu sabia, a polícia era novamente o mesmo mecanismo, onde alguém decidiria se o caso merecia atenção. Eu me lembrava muito bem de como, certa vez, decidiram que o caso da queda da menina não merecia atenção. Então, escolhi outro caminho, aquele que atingia os mundos dela de forma mais precisa. Seguindo o conselho de Archibald, enviei anonimamente parte dos documentos com as maquinações corporativas diretamente para a direção da seguradora. Um e-mail criado especialmente para esse fim, arquivos anexados, um texto curto. Recomendo verificar os contratos e transações apresentados. A fonte preferiu permanecer anônima, nenhuma palavra sobre os laços familiares. Que tirem as suas próprias conclusões. O segundo pacote era mais pessoal. Tive de reescrever várias vezes a carta ao Gareth, até encontrar um tom que não soasse nem histérico nem justificativo. Por fim, escrevi o seguinte: Gareth, tens o direito de saber com quem vives. Não peço que acredites na minha palavra. Acredita nos factos. Em anexo, encontras fotografias e alguns documentos relacionados com a Júlia. Faz com eles o que achares necessário. Se decidir que sou um monstro que vasculha a sujeira, eu aguentarei. Mas pelo menos você terá uma oportunidade de fazer uma escolha, em vez de seguir as palavras dela. Juntei a carta, algumas fotos dos encontros dela no hotel, capturas de ecrã de mensagens que o Jack obteve através de uma antiga invasão do seu e-mail alternativo. Sim, aqui ultrapassamos os limites da decência, mas esses limites já tinham sido destruídos há muito tempo, e não por mim. Um breve resumo das inconsistências nas suas histórias sobre o trabalho e o dinheiro, com referência aos mesmos ficheiros do Archibald. Clicar em enviar foi mais difícil do que eu esperava. Naquele momento, eu estava a passar definitivamente da categoria de vítima de rumores familiares para a categoria de pessoa que lança uma onda muito específica. E por mais que eu tentasse me convencer de que estava a fazer isso para me proteger, havia uma parte de vingança nisso, e eu sabia disso. Um dia depois, Jack ligou, sem cumprimentos desnecessários. Tenho um bônus para ti. Um dos amantes dela não é qualquer um. É Bradley Norton.
Isso significa alguma coisa para mim? Perguntei cansada. É colega do teu genro, disse ele. Eles trabalham no mesmo escritório. E mais uma coisa. Verifiquei a data do primeiro encontro que consegui rastrear e comparei com o prontuário médico do filho mais novo. Se o calendário não mentir, há uma boa chance de que ele seja o pai. Fiquei em silêncio, olhando pela janela para o meu familiar quintal, onde as crianças brincavam à bola e duas vizinhas estavam sentadas num banco com cigarros e histórias alheias. O mundo continuava o mesmo de ontem, mas para uma pessoa, em algum lugar, o chão estava prestes a desmoronar. Eu não sabia para quem exatamente. Para Gareth, Julia, Bradley ou para todos ao mesmo tempo. Tem a certeza de que quer saber o que vai acontecer a seguir? Perguntou Jack calmamente. Porque a seguir não haverá retorno ao passado, incômodo, mas estável. Quando a verdade finalmente explodiu, isso aconteceu sem trovões e relâmpagos. Não houve gritos cinematográficos no pátio, nem louça a partir-se. Tudo mudou silenciosamente, quase que rotineiramente, como uma rachadura na parede que você primeiro confunde com uma sombra, mas depois percebe que já dá para ver a rua através dela. Tudo começou quando Gareth desapareceu por alguns dias. Não completamente, é claro. Ele escreveu para a mãe, passou para buscar as crianças, mas Julia não estava com ele. Ela andava pelo apartamento como uma leoa enjaulada, ora soluçando, ora batendo as portas com força, ora ligando para mim para despejar mais uma vez um torrente de veneno ofendido no telefone. Eu raramente respondia. Eu achava que Gareth estava apenas a digerir a informação. Enviei a carta com as provas, tirei a tampa da panela, o resto não era da minha conta. Mas alguns dias depois, a minha mãe ligou-me. A voz dela parecia que estava aí a falar debaixo de água. Tu sabias que ele faria isso? Perguntou ela, sem cumprimentos. O que exatamente? Eu já imaginava, mas a forcei a dizer. O teste. Esse exame de paternidade. Fechei os olhos. Imaginei Gareth sentado em alguma clínica particular, segurando tubos de plástico, assinando papéis, ouvindo a voz monótona da enfermeira sobre o procedimento. Ele sempre tinha essa expressão no rosto quando se deparava com emoções muito intensas, um leve estupor, como alguém que está acostumado a que a vida seja lógica. Não, respondi. Mãe, foi decisão dele. E o que você enviou para ele? De quem foi a iniciativa? Eu queria dizer, da Júlia? Foi ela quem começou esse jogo. Mas apenas suspirei. Mãe, você já se perguntou como isso parece para os outros? O homem vê provas de traição, gastos irracionais, encontros estranhos. O que ele deve fazer? Comprar flores e fingir que tudo isso é cinema? Ela ficou em silêncio e depois exalou. A filha mais velha é dele, o filho do meio e a mais nova não. A informação penetrou profundamente, mas não de forma aguda. Não como uma facada, mas como água fria na pele. Na minha cabeça, as peças se encaixaram imediatamente. Datas, fotos, histórias de Júlia, sobre colegas, viagens misteriosas, presentes inesperados para as crianças da amiga da mãe. Você está feliz? Acrescentou a mãe. Era isso que você queria? Eu queria que parassem de fingir que o problema e o mal total aqui sou eu, respondi. O resto são consequências. Um dia depois, Gareth foi visitar os pais. Não vi isso ao vivo, mas consegui recriar a cena quase quadro a quadro a partir das frases fragmentadas da minha mãe. Ele entrou calmamente, sem gritos. Colocou uma pasta com documentos sobre a mesa. Pegou o relatório do laboratório e colocou na frente deles. Ali, preto no branco. Nomes das crianças, indicadores, percentagens e uma conclusão sucinta. Pedi o divórcio, disse ele. Daqui para a frente resolvam como quiserem. Eu vi a minha parte da realidade. Depois, segundo a minha mãe, ele pegou na pasta da mesa deixando uma cópia do teste e foi-se embora. Assim, sem histerismos, sem drama. Ele nunca gostou de cenas, isso era a especialidade da minha irmã. Júlia soube dos resultados à noite. O seu grito podia ser ouvido do outro lado do pátio, mesmo com as janelas fechadas. Ela ligou-me cerca de 20 vezes seguidas. Quando finalmente atendi o telefone, em vez de uma saudação,
ouvi. Foi você que fez isso. Foi você que o influenciou. São os seus genes que não combinaram, respondi secamente. Não os meus. Você é louca. Você sempre teve inveja de mim. Você roubou os meus filhos. Você destruiu a minha família. Eu estava sentada na beira da cama, ouvindo esse fluxo de palavras e pensando que era estranho como uma pessoa que roubou a vida de outras pessoas durante anos, tempo, confiança, dinheiro, dizia tão facilmente a frase: "Tu roubaste de mim". Tu destruíste a família quando decidiste que podias ter vários homens ao mesmo tempo, eu disse. Eu apenas destaquei o que você mesma fez. Eu ainda vou provar que você... Mas ela hesitou, procurando a palavra certa. Que você é perigosa, que você é louca. Eles ainda vão se arrepender, vão ver. Desliguei o telefone sem esperar pela continuação. Não havia nada de novo nesse grito. Era a mesma música que tocava desde a minha infância. Se a história do teste foi uma explosão na família, o que aconteceu no trabalho da Júlia foi como a detonação de uma mina colocada há muito tempo. A carta anônima com os ficheiros que eu enviei não poderia simplesmente desaparecer. Em empresas desse tipo, tudo o que cheira a risco financeiro, mais cedo ou mais tarde, chega às mãos das pessoas responsáveis pela segurança. Depois de algum tempo, Archibald informou-me brevemente. Começaram a investigar. Você devia ter visto a cara do nosso diretor quando ele percebeu que Cynthia Rose era na verdade um fantasma. Depois, os acontecimentos desenrolaram-se mais rapidamente do que eu esperava. Júlia foi chamada para uma conversa. No início, ela fez o que sabia fazer de melhor. Chorou, jogou com as emoções, falou sobre erros na papelada, instruções incorretas, pressão da gerência. Quando isso não funcionou, ela passou ao ataque. Acusou Archibald, os colegas, até mesmo o sistema. Mas os documentos, ao contrário das pessoas, não reagem às lágrimas. Cada assinatura falsificada, cada pagamento estranho, cada conta acidentalmente selecionada compunham um quadro. E, em determinado momento, a gerência fez o que alguém da nossa família deveria ter feito há muitos anos. Deixou de acreditar nas palavras e olhou para os factos. Ela foi demitida inicialmente de forma discreta, por acordo mútuo. Mas quando os auditores aprofundaram a investigação, a questão deixou de ser apenas profissional. A empresa não queria assumir a responsabilidade por um possível processo criminal. Foi apresentada uma queixa formal contra ela à polícia. Quando soube disso, não senti triunfo, mas sim um vazio. Sentei-me na cozinha com um copo de água fria e só pensava numa coisa. Como é estranho ver uma pessoa que andou à beira do precipício durante anos finalmente cair. E como é tarde demais para todos aqueles que ela já conseguiu afetar. Nessa altura, a Júlia estava a encenar um espetáculo em vários palcos ao mesmo tempo. Ligava para a mãe, chorava dizendo que a tinham traído no trabalho. Escrevia nas redes sociais sobre conspiração e vingança. Enviava-me mensagens de voz onde a sua voz passava de ameaças a súplicas. "Se não retirares a tua maldita declaração", gritava ela. "Eu não apresentei nada", respondi, embora ela já não estivesse a ouvir. "Não fui eu que criei clientes fictícios. Estragaste tudo. Eu poderia ter chegado a um acordo se não fossem esses papéis." A certa altura, ela voltou ao velho cenário. Começou a dizer a todos que eu era doente, obcecada e capaz de tudo. Mas desta vez a reação foi diferente. Talvez as pessoas estivessem cansadas. Talvez, quando uma ameaça real de processo criminal aparece no horizonte, as histórias sobre a irmã instável já não pareçam um drama, mas sim uma manobra barata para desviar a atenção dos seus próprios pecados. Disseram-me que, nas conversas em família, os parentes lhe fizeram perguntas incômodas pela primeira vez. Não a mim, a ela. "É verdade que você e o Gareth não têm filhos em comum? Esses documentos, você quer dizer que são todos falsos?" Até a minha mãe, que durante anos se recusou a ver nada além de "ninguém a compreende", de repente ficou em silêncio. Eu observava isso de fora, como se fosse uma peça de teatro alheia.
Não participei, não comentei. Pela primeira vez na vida, a discussão na família aconteceu sem mim como a principal suspeita. E isso foi uma sensação estranha. Não de alívio, mas sim de um silêncio exaustivo. Quando abriram oficialmente um processo contra a Júlia por fraude, ela parou de ligar. Primeiro por um dia, depois por vários. Já estava a começar a pensar que a tempestade tinha passado quando de repente recebi uma mensagem curta dela. Pensavas que isso não te afetaria? Eles também vão vasculhar o teu passado. Vamos ver como vais chorar quando isso vier à tona. Reli essas linhas várias vezes e de repente percebi que não tinha mais medo. Eles já tinham explorado o meu passado o máximo que podiam. Divulgaram, distorceram, expuseram. Aquele corredor da escola, aquela menina, aquele olhar do polícia, tudo isso já tinha sido usado contra mim. Não havia nada de novo para eles descobrirem sobre mim. O mais difícil era olhar para os meus pais. Andavam como duas pessoas que de repente perceberam que, durante todos aqueles anos, tinham olhado para um espelho onde, em alguns pontos, não havia reflexo, mas sim uma imagem cuidadosamente pintada. A minha mãe ficava em silêncio, o meu pai ficava ainda mais fechado. A casa deles parecia ter ficado mais fria, não fisicamente, mas no sentido de que já não havia frases simples. Tudo soaria como acusação ou como justificativa. Nós não sabíamos, disse a minha mãe ao telefone um dia. Nós realmente não sabíamos. Vocês não queriam saber, respondi. São coisas diferentes. Não disse isso por raiva, apenas constatei. E talvez por isso o silêncio dela tenha sido tão longo. Por estranho que pareça, o gesto mais humano não veio dos parentes, mas do Jack. Estávamos sentados no mesmo estabelecimento à beira da estrada. Ele bebia o seu chá, eu bebia café. Ele mostrou algumas fotos novas que na verdade já não mudavam nada. Júlia com uma mala perto do prédio da polícia. Júlia saindo do escritório com suas coisas guardadas numa caixa. Você entende? Disse ele. Não sou hipócrita. Eu recebo dinheiro para mostrar às pessoas coisas repugnantes sobre aqueles que elas amavam. Às vezes penso, talvez eu esteja tornando o mundo pior. No meu caso, você o tornou mais honesto, respondi. Ele assentiu. Sabe o que é mais engraçado? Sua irmã, mesmo agora, está mais preocupada com o que vão pensar dela do que com o que realmente a ameaça. Ela gritou com o investigador dizendo que tudo isso era calúnia, que há uma pessoa mentalmente doente na família e é ela. E pela primeira vez vi um dos polícias sorrir com ceticismo. Porque os documentos e o vídeo com áudio não condizem com o seu histerismo. Essa frase, sobre o sorriso cético, ficou gravada na minha memória mais claramente do que qualquer notícia sobre o andamento do caso. Talvez porque, pela primeira vez na vida, alguém de uniforme olhou para ela com desconfiança, e não para mim. Passaram-se algumas semanas. A vida continuava a rolar. Freelancer, contas, produtos baratos, às vezes pequenas alegrias, como um design bem-sucedido ou um comentário elogioso de um cliente que não sabia e não queria saber nada sobre a minha família. Eu não esperava nada de Gareth. Fiz o que achei necessário e não planeava tornar-me sua amiga ou confidente. Por isso, quando à noite, já perto da madrugada, o telemóvel piscou silenciosamente e o nome dele apareceu no ecrã, o meu coração, por alguma razão, bateu forte. A mensagem era curta. Não havia grandes palavras, nenhuma confissão, nenhum patos. Apenas uma frase. Tinhas razão. Obrigado, mesmo que seja tarde demais. Lia 1, 2, 3 vezes. A sala estava silenciosa. Alguém regressava à casa por trás da janela. Algures os vizinhos bateram com a porta. O mundo não mudou. Mas naquela frase curta havia algo que eu não ouvia há anos. Um simples reconhecimento. Desta vez, não acreditaram na voz dela, mas nos factos que eu trouxe. Passaram-se alguns meses e o barulho em torno disso gradualmente se transformou num zumbido de fundo. Não porque tudo ficou bem, mas porque qualquer explosão tem a propriedade de se esgotar. As pessoas cansam-se de olhar para a mesma rachadura, mesmo que essa rachadura seja na família de outra pessoa.
Eu morava num apartamento novo, um pequeno cubículo de um quarto na periferia, com uma janela para o estacionamento e paredes tortas. Mas era silencioso. Os vizinhos estavam interessados, no máximo, em quem ocupava o lugar deles no prédio e não em quem era a filha que antes consideravam mentalmente instável. Para eles, eu era apenas uma mulher que trabalhava no computador portátil e, às vezes, ficava com a luz acesa até mais tarde do que o normal. Desta vez, esse papel era suficiente para mim. O trabalho foi ficando mais previsível. O freelancer já não parecia um modo de sobrevivência permanente. Alguns clientes fixos, uma pequena loja de produtos para animais, um serviço de reparação de equipamentos, algumas empresas locais, davam-me algum apoio. O dinheiro entrava em pequenas, mas regulares parcelas. Aprendi a não aceitar todos os projetos em que a primeira carta dizia: faça barato e rápido, talvez depois encomendemos mais alguma coisa. E pela primeira vez em muito tempo, o meu orçamento dependia apenas de mim, e não do próximo espetáculo que a minha irmã iria montar. Agora, eu me informava sobre Júlia com cautela, como se fosse o tempo em outra cidade. O julgamento ocorreu sem nenhum espetáculo televisivo desnecessário. Os advogados dela enfatizaram a ausência de antecedentes criminais, o fundo emocionalmente instável, tudo o que pudesse ser transformado em atenuante. O sistema fez o que sabe fazer. Chegou a um resultado mediano. Alguns anos de pena efetiva com supervisão posterior, proibição de trabalhar com finanças e uma anotação visível no cadastro. Não era uma punição cruel, mas suficientemente séria para que todos os que acreditavam na sua imagem de ligeiramente infeliz, mas honesta, finalmente tropeçassem. Por estranho que pareça, o que mais me interessava não era isso, e sim onde os seus 3 filhos se encaixariam em toda essa aritmética. Garrett, após os testes de DNA e tudo do que veio à tona, andou por algum tempo como se tivesse levado um golpe na nuca com a mesma verdade. Ele acolheu a sua filha biológica, Mira, quase imediatamente. Registrou a guarda principal, mudou-a para sua casa e para a casa dos seus pais. Matriculou-a numa escola mais perto da nova casa. Ela revelou-se mais forte do que parecia na infância. Não se desmoronou, não se transformou numa bola de nervos. Pelo contrário, tornou-se muito atenta aos detalhes. Ela mesma fazia a lista semanal, controlava os trabalhos de casa, ajudava a avó nas tarefas domésticas. Às vezes, permitia-se ser apenas uma criança, correr pelo jardim, rir até chorar, discutir com o Garrett por bobagens. Mas ela amadureceu mais rápido do que as crianças da sua idade. Com os 2 mais novos, tudo era mais complicado. O facto de eles não serem seus filhos biológicos não desapareceu. E o cansaço de muitos anos de auto-engano também não desapareceu. Quando a questão da tutela chegou aos gabinetes oficiais, ele disse com bastante honestidade: não consigo ser pai deles como a Miri. Não vou abandoná-los na rua, mas também não quero fingir que não sinto ressentimento. Os serviços sociais provavelmente não gostaram dessa franqueza, mas pelo menos não estavam lidando com mais uma lenda, e sim com uma pessoa que, de alguma forma, compreende os seus limites. Uma coisa era clara: deixar as crianças apenas com ele significava colocar sobre ele um fardo que ele não poderia carregar sem causar estragos. E foi aí que, pela primeira vez em muitos anos, os meus pais entraram em cena, não no papel habitual de juízes, mas no papel de quem tem de corrigir as consequências. Para eles, esse parece ter sido o momento mais sóbrio em muito tempo. Sentaram-se em frente à assistente social, que explicou em palavras muito simples. As crianças têm a opção de passar a infância num ambiente familiar, entre pessoas que já conhecem, ou de ir para instituições de acolhimento, onde terão de começar do zero. Vocês são os avós biológicos delas. Estão prontos para assumir esse papel de verdade e não apenas nos feriados? A minha mãe depois me contou que não disse sim imediatamente. No início, foram as habituais: já não somos jovens, não sabemos como vamos lidar com isso, temos a nossa saúde.
Mas depois, segundo ela, um pensamento simples surgiu. Fingimos por tanto tempo que tudo estava bem, que no final isso nos levou a esta situação. Se recusarmos agora, o que restará da palavra família? No final decidiram o seguinte: Mira mora com Gareth e os pais dele. Esse é o seu lar principal. Os dois mais novos, Elliot e Lilia, vão morar com os meus pais. Formalmente, a guarda fica com os avós. Gareth ajuda financeiramente e participa, mas sem fingir que é o pai deles. Os pais biológicos dos dois mais novos também não desapareceram. Eles foram responsabilizados e, se partirmos da presunção da realidade, pelo menos conseguimos arrancar dinheiro deles. Pensão alimentícia, encontros parciais de acordo com um cronograma, sem nenhum retorno heróico. As crianças se dividiram entre os dois polos da minha vida, o antigo e o atual. Quando entrei pela primeira vez no apartamento dos meus pais depois que Elliot e Lilia se mudaram para lá, tive uma estranha sensação de déjà vu. A mesma cozinha, a mesma mesa, só que em vez de dois adultos, agora havia duas crianças a comer mingau e a discutir sobre quem deveria lavar os pratos. A minha mãe movimentava-se um pouco mais devagar do que antes. O meu pai ficava mais irritado quando alguém deixava um brinquedo na sua cadeira favorita. Mas nos olhos deles não havia apenas cansaço, mas algo que eu não via há muito tempo. A compreensão de que isso era responsabilidade deles e não mais uma vítima das circunstâncias. Eles não podiam mais jogar tudo para a mais nova que aguenta tudo, ou para a mais velha que dá conta sozinha. Agora, duas crianças dormiam no apartamento deles e não apenas apareciam nas fotos do telemóvel. Eu vi como Elliot tentou testar os limites nas primeiras semanas. Quebrava pequenas coisas, fazia birra, provocava. A mãe, que antes era mais fácil ceder aos gritos de Júlia, agora mantinha-se firme. Não gritava, mas também não recuava. O pai, que normalmente se escondia na sua poltrona, agora ensinava o filho a martelar um prego ou consertar uma prateleira. Ambos tentavam não ser os pais que eram antes, quando era mais fácil fechar os olhos às mentiras do que entrar em conflito com elas. Lilia adaptou-se mais silenciosamente. Agarrava-se à t-shirt da mãe, à minha mão, a qualquer figura familiar. No início, dormia inquieta, acordava frequentemente, procurava com o olhar. Gradualmente, o seu centro do universo passou de Júlia, que estava sempre a chorar ou apressada para algum lado, para um conjunto mais simples. A avó que fazia panquecas, o avô que ligava os desenhos animados e ensinava a pronunciar as letras. Eles não me eram empurrados automaticamente. Isso já era uma conquista. Se eu aparecia, era como convidada, não como opção de reserva. Leva-os para o fim de semana porque estamos cansados. Brincávamos juntos no quintal. Eu ouvia as suas histórias sobre a escola, o jardim de infância, os novos amigos. Mas quando me preparava para ir para casa, ninguém me lançava um olhar cansado. Não nos vais deixar sozinhos com eles, pois não? Isso era novo. A Mira vivia no mundo do Gareth, do outro lado da cidade, com outro horário e outras regras. Raramente nos víamos, mas cada encontro era muito intenso. Ela realmente amadureceu muito rápido. Gareth mantinha distância de mim, sem hostilidade, mas também sem muita cordialidade. Ele não esqueceu que foram as minhas cartas que provocaram a sua explosão pessoal. Podíamos trocar algumas frases sobre a escola, sobre o tribunal, sobre quem iria buscar as crianças. E isso era suficiente. As nossas conversas com os pais também mudaram. Eles deixaram de dar veredictos e passaram a dizer com mais frequência: não sabemos. Certa vez, quando a conversa à mesa voltou a ser sobre a escola e aquele velho episódio, a minha mãe finalmente não fugiu para essa cozinha, mas ficou sentada à minha frente. Encontrei fotos antigas daquela turma, disse ela, mexendo no guardanapo. Lá estão você, Júlia, aquela menina. E pensei, decidimos tão rapidamente quem estava certo. Vocês não apenas decidiram rapidamente, disse eu baixinho. Vocês basearam tudo o que sabiam sobre mim nessa decisão, durante décadas. O meu pai pousou a chávena. Naquela época havia muito barulho. Ele interrompeu.
Polícia, professores, gritos. Júlia disse que viu vocês a discutirem. Acreditamos nela porque ela era mais calma. Ela era uma mestre da encenação, corrigi. E eu era a suspeita conveniente. Olhei para eles e, pela primeira vez, perguntei em voz alta o que há anos me passava pela cabeça. Agora, sabendo tudo o que aconteceu, sobre as traições dela, sobre o dinheiro, sobre os documentos, sobre o facto de os 2 filhos dela não serem do Gareth. Vocês ainda acreditam naquela história da escola? Que eu empurrei a menina? Os olhos deles se encontraram por um instante, depois ambos desviaram o olhar. Não sabemos o que aconteceu naquela época, disse o pai. Só sabemos que queríamos muito acreditar em alguém naquela época e escolheram a pessoa errada, constatei. Isso já está um pouco mais perto da verdade do que fizemos tudo certo. Eu não precisava do arrependimento deles. Eu já tinha percebido que eles eram pessoas da sua geração. Era mais fácil dizer tínhamos medo ou não sabíamos como do que cometemos um erro e destruímos a tua vida. Mas pelo menos esse não sabemos deles destruía a velha estrutura, onde a minha culpa era um dogma. Um dia, ao voltar da casa deles, passei acidentalmente por um parque conhecido, o mesmo onde as horas se arrastavam infinitamente. Baloiços, caixa de areia, gritos de crianças e o meu cansaço, que ninguém levava a sério, porque tu não tens filhos. Agora, crianças desconhecidas estavam sentadas na caixa de areia. Mães desconhecidas gritavam: "Não jogue areia no cabelo." 2 adolescentes com fones de ouvido passaram correndo. Parei por um segundo. Antes, esse lugar me dava um nó na garganta, como um lembrete de que minha vida naquela época consistia em fins de semana alheios. Agora, apenas um parque. Apenas um pedaço da cidade que deixou de ser o cenário para o papel de adulta substituta. Em casa, fiquei muito tempo parada no meio da sala, olhando para as pesadas cortinas cinzentas. Antes, elas pareciam uma parede entre mim e tudo o que diziam sobre mim. Era conveniente pensar: se eu não os vejo, talvez eles não me vejam. Agora parecia um gesso velho, que já devia ter sido removido há muito tempo, mas a mão ainda se lembra de onde doía. Aproximei-me da janela e agarrei a ponta do tecido. De baixo vinham os sons do pátio à noite. Alguém arrastava sacos, alguém xingava por causa de um carro estacionado, alguém ria em algum balcão. O mundo vivia a sua vida, na qual eu estava, mas já não era um alvo fácil. Abri lentamente a cortina. A luz deslizou pela sala, pela mesa com o portátil, pelos lápis espalhados, pela chávena com água. Na janela, nada de especial. Um poste de iluminação, algumas árvores, uma fila de carros, um pedaço de céu que escurecia. Mas era a minha vista, o meu espaço, o meu silêncio. Encostei a testa no vidro, senti o seu frescor e permiti-me simplesmente ficar ali, sem o hábito de responder a acusações invisíveis na minha cabeça, sem tentar explicar nada a ninguém. Júlia agora explicava-se perante o tribunal, os pais, a si mesmos, os filhos, aos novos adultos na sua vida. A minha conta com essas pessoas estava, na verdade, encerrada. Não porque todos entenderam e perdoaram, mas porque eu não participava mais nas suas justificativas. Fiz o que achei necessário e agora vivia com as consequências, as minhas, não as impostas. A paz que se espalhava dentro de mim era estranha, sem fanfarras, sem lágrimas de alívio, apenas a ausência de tensão constante. Pela primeira vez em muitos anos, não precisava justificar por que me sentia bem no silêncio, por que queria viver sozinha, porque a verdade era mais importante para mim do que as lendas familiares. Lá fora, alguém bateu a porta do carro. Alguém riu, uma criança gritou. Uma noite normal de pessoas normais. Sorri discretamente e senti que, pela primeira vez em muito tempo, esse normal era exatamente o que eu queria.